Quando eu tinha 17 anos, minha irmã adotiva me acusou de engravidá-la. Minha família me expulsou, minha namorada me deixou, e eu desapareci. 10 anos depois, a verdade veio à tona, à luz, e eles apareceram chorando na minha porta. Eu não os abri. Nunca pensei que seria o tipo de pessoa que escreveria algo assim, mas depois do que aconteceu há uma década, acho que só preciso divulgar isso em algum lugar onde alguém possa realmente ouvir. Minha família me apagou de um dia para o outro por uma mentira. E agora, afinal, a verdade finalmente foi revelada. Não estou procurando pena, só quero contar como foi tudo. Jackson, 27 anos, homem. Eu tinha 17 anos na noite em que minha vida terminou sem que eu morresse. Estávamos em um daqueles grandes jantares de sábado, avós, tios, primos, todos. Meus pais adoravam fazer o show quando a casa estava cheia. Minha mãe se sentia em seu elemento com tantas pessoas olhando para ela, falando alto, gabando-se de quão próximos estávamos. Meu pai grelhava carne do lado de fora, enquanto meu irmão e eu tirávamos cadeiras da garagem. E havia Ana, minha irmã adotiva. Meus pais a trouxeram quando ela tinha 8 anos porque queriam uma menina. Desde o primeiro dia, encaixou perfeitamente. Calma, educada, tímida. Eu a ajudava com o dever de casa, eu ensinei a andar de bicicleta, eu até defendi quando os meninos a intimidaram por ter sido adotada. Eu nunca vi nela outra coisa senão, não foi minha irmã. Aquela noite foi estranha. Eu não comi. Ela brincou com as mãos. Achei que talvez estivesse doente ou cansada. Depois do jantar, quando todos estavam na sala, ela se levantou de repente, tremendo, e disse que precisava contar alguma coisa. Lembro-me da voz dela. Ela estava desabando como se estivesse prestes a chorar. Então ela soltou. Jackson me forçou. Eu nem processei. Todo mundo congelou. O silêncio só foi quebrado pelo relógio. Meu cérebro não entendeu. Achei que ela estivesse falando de outra coisa, talvez uma piada que deu errado, talvez ela estivesse confusa. Então, ela acrescentou: estou grávida. A mão do meu pai me agarrou. Antes que ele pudesse abrir a boca, seu punho me atingiu no rosto com tanta força que tudo ficou branco. Eu caí no chão, dentes vibrando, ouvidos zumbindo. Minha mãe começou a gritar como se alguém tivesse morrido. Meu irmão balançou a cabeça. Jackson, o que há de errado com você? Você é nojento. Pai, eu tentei, mas o segundo golpe veio antes de eu terminar. Filho de um homem doente, gritaram. Rosto vermelho, olhos selvagens. Você nos trouxe vergonha. Ela chorou nos braços da mãe, tremendo, dizendo que estava com medo. Minha tia a abraçou com força, sussurrando. Não se preocupe, pequenina. Você está segura agora. Meu irmão Jake deu um passo e cuspiu ao lado do meu sapato. Rajou? Rosnou. Você nem merece respirar o mesmo ar que nós. Eu olhei em volta. Rostos que conheci durante toda a minha vida. Nenhum deles olhou para mim como se eu fosse da família. Olharam apenas com nojo. Ele está mentindo, eu disse com a voz embargada. Juro pela minha vida que ele mente. Ninguém se importou. Minha mãe gritou. Nem diga o nome dele, não fale com ele. Alguém, acho que foi meu tio, chamou a polícia. Quando o policial chegou, eu estava na varanda, sangrando pela boca. Um perguntou ao meu pai se eu era o suspeito e ele assentiu sem olhar pra mim. Eles não me algemaram com força. Dava pra ver que eu era apenas um menino. Isso parecia meio humor. Mesmo assim, andar no banco de trás com a sirene tocando era como me enterrar vivo. Na delegacia me fizeram perguntas que eu mal entendia. Quando isso aconteceu, o que você estava fazendo naquela noite? Ela disse, não. Ele repetiu que nada aconteceu. Eles não me prenderam. Não havia provas, nada. Eles me soltaram pela manhã. Lembro-me de que alguém murmurou algo sobre um caso legal de estupro. Ana tinha 16 anos, eu tinha 17. Apenas um ano de diferença. Mas ainda assim, eles tiveram que fazer todas as perguntas do livro. Eles coletaram depoimentos, chamaram uma assistente social, revisaram cronologias de celulares. No final, não havia nada que me impedisse. Eles me mandaram para casa com aviso de que estaria disponível para mais perguntas. Mas quando saí, o povo já sabia. Não foi grande ao amanhecer, metade deles já havia me condenado. Não voltei para casa imediatamente. Caminhei até minhas pernas cederem. Quando cheguei, todas as minhas coisas estavam empilhadas na grama. Roupas, livros escolares, até minha mochila. Meu pai estava na porta como um guarda. Vai embora, ele disse. Desta vez ele não parecia zangado, apenas frio. Está aqui. Pai, por favor, você me conhece. Nunca, não me diga assim. Você não é mais meu filho. Tentei chegar até minha mãe pela porta. Ela virou o rosto, abraçando a Ana como se ela fosse vítima de um crime. Jake bateu a porta. Eu fiquei lá. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia agarrar a mochila. Naquela noite, o celular tocou. Era Emma, minha namorada. Estávamos juntos há 1 ano. Ela me conhecia melhor do que ninguém. Ela sussurrou em meio às lágrimas. Eu acredito em você, Jack. Eu juro, mas meus pais não me deixam falar com você. Eles acham que é verdade. Eles dizem, se eu te ver de novo, eles chamam a polícia. Por favor, não faça isso. Eu disse, ela soluçando. Sinto muito. Não posso, eu não posso perdê-los. Ela desligou. Observei a tela até ela desligar. Foi a última vez que ouvi sua voz.
Passei a noite no carro, atrás de um posto de gasolina, a 2 cidades de distância. Olhei para o para-brisa quebrado, a chuva escorrendo em linhas tortas. Em menos de 12 horas, eu deixei de ser um menino normal, com família, namorada e futuro. E me tornei um criminoso para todos. Cada vez que passavam faróis, eu pensava, era a caminhonete do meu pai, que viria para terminar o que começou, mas ninguém apareceu. Quando o sol nasceu, olhei pelo retrovisor com o rosto roxo, a camisa ainda coberta de sangue e entendi uma coisa simples: ninguém viria me salvar. Minha família não apenas me expulsou, mas também me apagou. Essa ideia ficou presa no meu peito como uma pedra. Dirigi a noite toda sem plano, sem mapa, apenas as roupas do corpo, uma mochila e os 200 que eu tinha na carteira. Continuei até a luz do posto brilhar em vermelho. O motor tossiu perto de uma placa que dizia "Bem-vindo a Maplewood". Eu não me importava onde estava. Parei em um estacionamento atrás de algumas lojas meio abandonadas. Minhas mãos tremiam de fome e frio. Eu vivia de batatas fritas. Um pôster de Procura-se estava preso na janela de uma lanchonete na mesma rua. Fiquei olhando para ele, reunindo coragem para entrar. A campainha tocou quando abri. Um homem atrás do balcão, ombros largos, barba grisalha, rugas profundas, olhou para cima. "Como posso ajudá-lo?", disse com voz dura como cascalho. "Eu vi o pôster", disse. "Lavo louça. Faço o que for preciso." Ele me olhou de cima a baixo. Roupas amassadas, sapatos com lama da estrada. "Você já trabalhou em uma cozinha?" "Não, senhor." Ele rosnou. "Você parece com fome." "Estou bem", eu menti. Ele suspirou e apontou para o fundo. "Meu nome é Andy. As lavanderias estão lá. Você está começando agora. Você come depois do turno." Então foi isso. Sem perguntas, sem documentos. Eu apenas trabalhei. A cozinha era pequena, barulhenta e quente. Lavei pratos e panelas até minhas mãos ficarem molhadas. A primeira refeição que Andy me deu foi meio hambúrguer com batatas fritas que um cliente não terminou. Eu não me importei. Comi como se não comesse há semanas. Quando fechei, tentei devolver o prato dizendo que encontraria um lugar para dormir. Andy enxugou as mãos. "Lá em cima há uma sala. Não é bonita, mas tem uma cama e uma fechadura. Você paga por isso trabalhando." Esse foi o primeiro ato de gentileza que recebi em semanas. O quarto era pequeno, com cerca de 3 metros de cada lado, colchão manchado, uma lâmpada tremeluzente e um papel de parede descascando dos cantos. Mas tinha telhado, e o chão não se movia. Caí na cama e dormi 14 horas seguidas. Nos dias seguintes, encontrei um ritmo. Andy não falava muito, mas soltava grunhidos bem feitos. Essas palavras valeram mais do que qualquer perdão que eu tivesse recebido. Uma noite, cerca de 2 semanas depois, desci para fechar e o encontrei sentado no bar lendo o jornal. Ele olhou para mim. "Garoto, qual a sua história?" Eu fiquei duro. "O que você quer dizer?" "Hoje veio um caminhoneiro", ele disse. "Viu sua foto num jornal diário para algumas cidades." Algo familiar? Meu estômago caiu. Comecei a tremer. "Não é o que parece. É uma mentira. Minha irmã, a adotada, inventou. Eu juro que nunca..." Andy ergueu a mão. "Acalme-se, garoto. Eu não dou a mínima para o que eles dizem. Você está aqui trabalhando, é isso que conta. Abaixe a cabeça, faça o seu trabalho e reconstrua a sua vida. O resto se encaixa sozinho." Levei um tempo para digerir isso. Pela primeira vez desde aquela noite, não me senti como um monstro. Naquela noite, sentei-me na beira da cama, olhando para a parede quebrada, tentando processar aquilo. Andy ainda não me conhecia. Ele me deu uma chance que minha própria família não poderia. Uma noite, examinei a lista de contatos. Hesitei antes de ligar para casa, mas precisava ouvir a voz da minha mãe. Talvez já tivesse passado o tempo suficiente. Talvez eles já tivessem percebido isso. Ela atendeu no terceiro toque. "Mãe, sou eu disse suavemente. Silêncio. "Jackson? Sim. Eu só queria que você soubesse que estou bem." "Não ligue de novo", ela disse. Sua voz falhou. "Seu pai nem quer que eu saiba. Diga seu nome. Daqui." Ela desligou. Olhei para o celular até ele desligar. Foi a última vez que tentei. As semanas se transformaram em meses. Trabalhei em turnos duplos e economizei o pouco que pude. Andy começou a me ensinar. Consertar uma torneira com vazamento, cobrir uma grade, verificar o termostato. "Aprenda a consertar as coisas, garoto", ele disse. "É a única maneira de sobreviver." Uma noite, depois de fechar, a curiosidade tomou conta de mim. Procurei o nome de Ana. Lá estava ela, sorrindo em fotos, barriga redonda, a família ao redor, segurando balões cor-de-rosa. "É uma menina", diziam. Minha velhinha ao meu lado, orgulhosa, com um bolo em formato de carrinho. Meu irmão no canto, rindo, como se nada tivesse acontecido. Isso queimou minha garganta. Meu estômago se revirou tanto que fechei o laptop. Naquela noite decidi que não seria mais Jackson Smith. Algo aconteceu. Parei de explicar, esperando que alguém recuasse. Estou cansado de ser a versão de mim que eles tinham enterrado. Fui direto para a lanchonete. Eu chegava antes do amanhecer e saía muito depois de fechar. Consertei torneiras com vazamento, limpei caixas de gordura, aprendi como trocar filtros em grades antigas. Andy percebeu isso uma tarde enquanto desobstruía a lavanderia com meio braço preso no cano. "Você já pensou em aprender isso?" Eu olhei para ele, perdido. "Tipo encanador?" "Sério, não menor. Sistemas de aquecimento, resfriamento e ar."
As pessoas sempre precisam de calor ou frio, garoto. Esse trabalho alimenta você pra sempre. Isso ficou comigo. Eu estava cansado de lavar louça. Queria algo que durasse, algo que não pudesse ser tirado de mim. Algumas semanas depois, Andy me deu um folheto de uma faculdade comunitária na estrada. Aulas noturnas. Ele deslizou pelo balcão. Seria bom pra você. Você paga o que puder, eu cubro o resto até você se ajeitar. Fiquei olhando o papel por um longo tempo. Ninguém me ofereceu nada parecido, nem mesmo minha família de sangue. Me inscrevi no dia seguinte. Os primeiros meses foram difíceis. Trabalhei 10 horas na lanchonete, depois pegava o ônibus para a escola noturna, lutando para não adormecer nas aulas de compressores e bobinas. Toda vez que eu consertava alguma coisa, quando saía ar frio de uma grade, quando uma unidade quebrada rugia novamente, eu sentia uma onda, como se estivesse me consertando pedaço por pedaço. Andy continuou empurrando. Não se contente em ser bom. Torne-se tão bom que eles não possam te ignorar. Quando terminei o ensino médio, já estava na metade do curso de volta. Comecei a fazer trabalhos de reparo. A casa do Andy, os balcões da lanchonete, alguns clientes regulares. Quando o certificado chegou pelo correio, Andy o pendurou no corredor da lanchonete, ao lado da foto do próprio filho. Nada mal para um fugitivo, disse ele, me dando tapinhas no ombro. Eu ri. A palavra ainda era doce. Com a ajuda deles, juntei dinheiro para comprar uma picareta de segunda mão e um conjunto de ferramentas. Deixei o dinheiro e certa tarde de verão, um companheiro ligou. Derek foi acusado de roubar dinheiro da mesada de um cliente. O chefe estava pronto para demiti-lo imediatamente. Algo no rosto de Derek, o mesmo pânico que vi no espelho há 10 anos, me fez intervir. Verifique a grade, eu disse. Todos olharam para mim. Subi, tirei a tampa e lá estava o envelope, meio sugado pelo duto de retorno. O cliente havia deixado muito perto. Derek quase chorou. O chefe pediu desculpas ao cliente. Então Derek apertou minha mão como se eu tivesse salvado a vida dele. Andy descobriu através de um fornecedor e me ligou naquela noite. Muito bem, garoto, ele disse. Você não apenas consertou o ar, consertou uma bagunça. É isso que separa os homens dos mecânicos. Isso me deixou girando. Os anos passaram assim. Trabalhe, durma, coma, trabalhe novamente. Simples, previsível, seguro. Mas às vezes, quando eu chegava em casa à noite, sentia um buraco por dentro, como se ainda houvesse outra vida enterrada em algum lugar. Uma noite, enquanto fazia contas, abri uma conta antiga que não mexia há anos. Minhas mãos tremiam quando entrei nas redes. Eu não deveria ter feito isso. Lá estavam eles, minha família rindo, sorrindo diante de um bolo de aniversário com uma menina de uns 10 anos, sua filha. Minha mãe a tinha nos braços, meu velho com o braço em volta, como se nada tivesse acontecido. Meu irmão ao fundo, sorrindo como se nunca tivesse cuspido nos meus pés. A mensagem dizia: Feliz aniversário para nosso bebê milagroso, família, é tudo família. Continuei rolando até meu peito doer. Não parecia feliz, radiante, como se eu nunca tivesse arruinado a vida de ninguém. Fechei o laptop e fiquei no escuro tremendo. Durante anos imaginei que eles entrariam em colapso sem mim, mas não. Eles só me substituíram naquela noite. Fiquei na caminhonete, no estacionamento depois do plantão e tomei uma decisão. Cheguei em casa e apaguei todas as contas antigas, todos os vestígios do nome Smith. Cortei o passado como quem corta um fio solto. Na manhã seguinte, apresentei os papéis para mudar meu nome. Winter era o nome de solteira da minha avó, a única que tive tratada com amor verdadeiro antes de tudo isso. Quando o novo documento chegou semanas depois, fiquei olhando para ele por um longo tempo. A foto parecia diferente, mais difícil, mais forte. Eu não era mais uma criança. Naquele dia, parei de fugir do que fizeram comigo e comecei a construir algo que eles nunca poderiam quebrar. 10 anos depois, eu tinha meu próprio negócio de aquecimento e ar. Apenas alguns caminhões, 3 funcionários e uma lista fixa de clientes que confiavam no meu trabalho. Não éramos sofisticados, mas éramos confiáveis. A vida finalmente se estabilizou. Era início do verão quando tudo quebrou novamente. Eu estava consertando uma unidade antiga atrás de uma padaria. O suor escorria pelas minhas costas quando meu celular começou a vibrar sem parar no bolso. Número desconhecido com o código da minha cidade. Eu o ignorei 2 vezes. O terceiro não parou. Limpei as mãos e atendi. Sim, este é o Winter. Silêncio por 1 segundo. Então, uma voz que eu não ouvia há mais de 10 anos. Jackson? Meu peito apertou. Quem é? Sou eu, Emma. Eu estava congelado. Tudo em volta, o barulho do ventilador, dos carros, desapareceu. Emma, eu suspirei. Eu sei que não deveria ligar, ela disse, mas pensei que você tinha que descobrir por alguém que realmente acreditasse em você. Essa frase por si só fechou minha garganta. Eu ainda estava preso, mas pisquei. Sabe por quê? Por mentir, ela disse. Por acusar outro cara, assim como você. Eu encostei na caminhonete, tonto. O cara se defendeu dessa vez. Ele contratou um advogado. Acontece que tudo foi inventado novamente e na investigação ele confessou o que você fez. Ele disse que mentiu também.
Então, as palavras atingiram como um golpe. Há anos eu sonhava em ouvir algo assim, mas não pareceu como imaginei. Não houve alívio, apenas vazio. Emma, com a voz trêmula, seguiu. Ele disse que Anna engravidou mais tarde, de uma noite com um traficante local chamado Vernon. Ele desapareceu quando ela contou a ele. Ele entrou em pânico e apontou para mim porque eu estava lá, e todos acreditaram nele. Jackson, seu nome foi limpo. Oficialmente. Eu não conseguia falar. Minha mão adormeceu, segurando o telefone. Ele hesitou. Eu só queria que você soubesse. Lamento que tenha demorado tanto. Obrigado. Eu disse suavemente. Obrigado. Antes que eu pudesse continuar, ele sussurrou. Casado agora, com filhos, mas nunca esqueci o que eles fizeram com você. Eu sorri mal, mesmo que ele não me visse. Você foi o único que acreditou em mim, Emma. Você não precisa se sentir mal por isso. Conversamos por mais 1 minuto. Estranho, mas suave. Então ele disse adeus. Fiquei no caminhão por quase 1 hora, olhando para o volante. Eu não sabia se queria gritar, chorar ou rir. Meu nome estava claro, mas com 10 anos de atraso. Na manhã seguinte, as ligações começaram. Números privados, e-mails, até a caixa postal da empresa recebeu uma mensagem dizendo: por favor, ligue para nós. A curiosidade levou a melhor sobre mim. Uma vez atendi um número que não conhecia. Jackson? Disse uma voz trêmula que reconheci instantaneamente. Minha senhora, não desligue, por favor. Ele deixou escapar rapidamente. Não contamos tudo à polícia? Nós não sabíamos. Eu desliguei. Eles não sabiam. Eles não queriam saber. Naquela semana, um jornal local me pediu uma declaração. Eu não disse nada. Não estava interessado em manchetes ou piedade. Eu queria algo. Silêncio. Mas o silêncio não durou. Meu irmão me enviou um e-mail dizendo que eu era jovem e estúpido e esperava que pudéssemos recomeçar. Meu velho deixou uma mensagem de voz. Só queremos ver você, filho. Cometemos erros, erramos. Esquecer um aniversário é um erro. O que fizemos foi uma escolha. Em vez de responder, escrevi cartas. Não aquelas que eles esperavam, sem perdão ou palavras suaves, apenas verdade. Eu disse a eles que todas as noites dormi no carro tremendo por causa da lanchonete do Andy. O estranho que me conheceu e me deu abrigo quando minha própria família me jogou na rua. Como queimei minha carteira escolar porque seus sobrenomes me deixavam enjoado. Qual foi a sensação de ver fotos dele sorrindo perto de Anna e sua filha enquanto eu lavava a gordura das grades da lanchonete. Eu disse a eles que eles não apenas arruinaram minha reputação, eles mataram minha casa, minha confiança e qualquer pedaço de paz que me restava. Terminei todas as cartas iguais. Eles não acreditaram em mim quando contei a verdade. Agora viva com isso. Eu nunca as enviei. Coloquei-as numa caixa de sapatos e deixei-as na gaveta da escrivaninha. Naquela noite, enquanto revisava as faturas na loja, olhei em volta. As ferramentas, os caminhões, o nome da empresa pintado na parede, tudo feito com minhas mãos. O que perdi, desapareceu para sempre. Mas o que construí, ninguém tirou de mim. Pela primeira vez em anos, não me senti apagado, me senti reescrito. Não para eles, mas para mim. Mas a paz não permanece em silêncio por muito tempo. Quando a verdade de Anna foi revelada, a cidade, as mesmas pessoas que de repente me jogaram no lixo, lembraram que eu existia. Tudo começou com uma batida na porta do escritório. Numa tarde eu estava ajustando um termostato na mesa quando ouvi a voz. Jackson, fiquei rígido. Virei-me e lá estava minha mãe. Ela parecia mais jovem e mais velha ao mesmo tempo, como se a vida tivesse sido sugada dela. Cabelos grisalhos na raiz, mãos trêmulas, um prato coberto com papel alumínio. Eu fiz seu prato favorito, ela disse suavemente. Frango com arroz. Você adorou. Por um segundo não consegui me mover. O cheiro me atingiu e meu estômago revirou. Lembrei-me da última vez que ele cozinhou, na noite anterior, e tudo explodiu. Levantei-me lentamente. O que você está fazendo aqui? Lágrimas encheram seus olhos. Eu só queria ver você, pedir desculpas. Estávamos errados. Anna mentiu? Agora sabemos. Apoiei-me no balcão. Você está 10 anos atrasada. Ela assoou o nariz. Eu não sabia em que acreditar naquele momento. Ela estava chorando. E você, pai? Eu cortei. Você nem me perguntou. Você não me deixou falar. Você me expulsou e me disse para nunca mais ligar. Ele deu um passo. Por favor, Jack, não me diga assim. Eu pulei. Você perdeu esse direito. Ele se encolheu como se eu tivesse batido nele. Apontei para a porta. Vá embora. Ele hesitou, deixou a tigela no balcão. Pelo menos coma, por favor. Eu olhei para ela. Jogue fora quando sair. Quando ele fechou a porta, não senti nada. Sem raiva, sem pena, nada. 2 dias depois, meu velho apareceu. Eu estava em um culto quando vi, esperando do lado de fora do escritório, encostado na caminhonete como se fosse o dono do lugar. Ele sorriu como se tivéssemos tido uma briga aleatória anos atrás. Ei, filho, eu não respondi. Você fez bem, disse ele olhando em volta. Negócios, caminhões, funcionários. Estou orgulhoso. Direto ao ponto, eu disse. Ele moveu o queixo. Sua mãe não está bem. Chora todos os dias. Pensei que se ficássemos juntos, iríamos limpar o ar. Limpar o ar?
Eu quase ri. Você me bateu e me expulsou. Você me deixou na rua. Você esclareceu tudo naquela noite quando disse que não era meu pai. Ele suspirou, já com raiva. Você tem que entender que foi em outra época. Pareceu ruim, quero dizer. Você bateu primeiro. Você perguntou. Seu rosto nunca se contraiu. Você não precisa continuar segurando o ódio, filho. Não me apego ao ódio, eu disse, pegando meu celular. Eu me apego ao respeito próprio. Ele franziu a testa. O que você está... Apertei um botão. Segurança. Tem um intruso na frente, um cara grande com uma jaqueta vermelha. O rosto dele mudou com um toque. Chamei a segurança do seu próprio pai. Você não é meu pai, eu disse. Você é um estranho que arruinou minha vida. O guarda do prédio ao lado chegou em poucos minutos e pediu que ele fosse embora. Meu velho murmurou palavrões para o caminhão, bateu a porta e saiu queimando borracha. Quando o silêncio voltou, sentei na minha escrivaninha olhando para o lugar onde ele estivera. Enquanto isso, rumores chegaram até mim através de contatos antigos. Minha família estava desmoronando. Meu velho perdeu o emprego no plantão depois de gritar com um chefe. Dizem que quase o pararam. Minha mãe mal saía de casa. Os vizinhos disseram que ela estava doente e que não era mais a mesma. A esposa do meu irmão o levou para as crianças com quem ele foi morar, seus pais, depois de descobrir o que aconteceu. Tudo que eles montaram, aquela fachada de família perfeita, estava desmoronando. As pessoas dizem que o karma leva tempo. Eu digo que chegou na hora certa. Certa tarde, meu funcionário Kevin apareceu com uma caixinha. Dentro havia cartas, dezenas, com meu nome, Jackson Smith, escritas em caligrafia trêmula. Nenhum remetente. Não havia necessidade de abri-las para saber a quem pertenciam. Minha mãe sempre foi dramática com sua caligrafia. Levei a caixa para o fundo e coloquei numa prateleira acima das lixeiras e fui embora. Naquela noite fiquei no escritório olhando pela janela onde estavam as cartas. Pensei em todas as palavras que haveria. Desculpas, talvez versículos bíblicos sobre perdão. Mas o perdão é um luxo para quem não dormiu noites no carro, me perguntando por que ninguém acreditou. Eu não queria um encerramento, eu queria distância. Então, deixei os cartões fechados. Todos ficaram naquela caixa trancados. Eles queriam perdão porque isso aliviava seu fardo, não porque merecessem. Eles não me queriam, queriam redenção e eu não ia dar isso a eles. Olhei para o céu e murmurei. Eles me apagaram uma vez. Agora eu os apago para sempre. Achei que era o fim de tudo, mas o passado sempre encontra brechas para se infiltrar. 3 meses depois chegou uma carta. Envelope branco, sem endereço do remetente. Dentro, uma única folha. Anne Williams pede para se encontrar com o boss no Centro Correcional de Maple Ridge. Fiquei olhando para ela por um longo tempo. O nome parecia estranho no papel, como se não tivesse mais lugar na minha vida. Joguei no lixo. Tirei, joguei de novo, mas a ideia pegou. Durante 10 anos imaginei o que diria a ela se a visse novamente. Talvez fosse hora de descobrir. Uma semana depois, dirigi até a prisão. 2 horas no meio do nada. O guarda na entrada examinou meu documento, fez-me entrar e me levou para uma sala cinzenta que cheirava a desinfetante e café velho. Sentei-me numa mesa de metal com as mãos espalmadas em cima. Ao redor havia pessoas conversando baixinho. Mulheres, meninos, pais, todo mundo visitando alguém que ainda amava. Eu não era um deles. Ela entrou. Quase não a reconheci. Mais fina, quase quebradiça. Pele pálida, cabelos presos, rosto cheio de rugas e cansaço. A garota que chorou na frente da família segurando a barriga e me chamando de monstro agora parecia um fantasma. Ela sentou-se em frente, olhou para cima por um segundo e colocou as mãos sobre a mesa. Obrigado por ter vindo, disse suavemente. Eu não respondi. Ela torceu as mãos na saia. Você parece diferente, ela disse. Depois de um tempo você parece mais velho. Você parece culpado, eu disse. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu mereço isso, não? Não, eu disse. Não se preocupe, você merece coisa pior. Ela abaixou a cabeça lentamente, as lágrimas já aparecendo. Eu sei e sinto muito por tudo. Por mentir, por estragar sua vida. Por quê? Perguntei. Minha voz saiu baixa, mas firme. Porque eu? Ela olhou para o chão tremendo. Porque era seguro culpar. Você estava quieto. Você nunca bateu em ninguém. Eu sabia que todos iriam acreditar em mim porque você foi o bom, o fácil, e entrei em pânico. Achei que você iria negar e as pessoas esqueceriam. Eu esqueceria e ganharia tempo para consertar as coisas. Eu pensei, você vai mentir e se consertar. Você venceu. Uma casa cheia de gente que te amou, te protegeu, te deu festas, enquanto eu dormia num carro atrás de um posto de gasolina. Ela cobriu os olhos com as mãos. Eu sei o que eu fiz, Vernon. Sua respiração ficou presa. Vernon foi quem a engravidou. Realmente. Ele era um traficante. Eu estive com ele uma vez. Quando contei a ele, ele riu. Disse que eu estava louca, que se ele contasse alguma coisa, aquilo desapareceria. E desapareceu. Eu não sabia o que fazer, então eu acusei você porque você estava lá. Eu olhei para ela. Eu nem sentia mais raiva, apenas vazio. Você arruinou minha vida, eu disse calmamente. Você sabia. Você roubou tudo de mim. Minha família, minha namorada, meu nome. Você me transformou em um monstro. Me fez ter medo de confiar em alguém novamente. Ela chorou, limpando o nariz na manga. Eu penso em você todos os dias aqui.
ela sussurrou. Eu me odeio por isso. Eu não consigo dormir. Cada vez que fecho os olhos, vejo o seu rosto daquela noite. Eu disse secamente. Que você sempre o veja, que você nunca pare de vê-lo. Ela me olhou, desesperada. A outra coisa, minha filha. Eles nunca lhe contaram a verdade, mãe, ela disse. Ele disse que iria confundi-la, mudar a história, então ela ainda pensa que é você. Olhei para ela atordoado. Embora tudo já estivesse claro, veio a luz. Eles assentiam fracamente. Disseram que ela é muito jovem para entender e que admitir que estavam errados só abriria velhas feridas. Ela sussurrou. Eles preferem manter a mentira a enfrentar o que fizeram. Às vezes ele pergunta sobre você. Ele viu fotos antigas suas, se pergunta por que você nunca apareceu. Isso atingiu mais forte do que qualquer coisa. Havia uma garota em algum lugar, não a minha, andando com a mesma mentira que me destruiu. E... Parei a cadeira, ela arranhou o chão. Alguns olharam. Você não tem o direito de me dizer isso, disse eu. Não jogue isso em mim agora como se eu pudesse consertar isso. Ela estendeu a mão trêmula. Sinto muito, Jackson, realmente. Eu não posso desfazer isso. Eu só queria que você soubesse. Eu olhei para ela e não senti nada. Sem alívio, sem encerramento. Apenas o fim de alguma coisa. Você roubou 10 anos de mim, eu disse suavemente. Espero que você nunca durma em paz. Ela chorava muito, afogada em palavras. Eu mereço isso, ela disse. Assim que me agachei um pouco, olhei para ela nos olhos pela última vez. Sim, eu me virei e saí. Os guardas não disseram nada enquanto abriam a porta. Entrei na caminhonete e fiquei ali, segurando o volante e olhando para a cerca à frente. Achei que me sentiria livre depois de ver, como se tivesse vencido, mas não. Não houve vitória, apenas cansaço. Algumas coisas não são consertadas quando a verdade aparece. Alguns permanecem quebrados mesmo que você não se importe mais. Mas quando liguei o motor e saí, percebi que estava indo embora. Sem perdoar, sem explodir, apenas indo embora. Esse era um poder diferente. Pela primeira vez, não me senti apagado. Eu me senti acabado. 1 ano se passou desde aquela visita na prisão e a vida finalmente se encaixou. Vendi a casa velha e comprei uma decente na periferia. 3 quartos, pátio com cerca, nada fora deste mundo, mas meu. Cada parede, cada prego pago com o trabalho que eu mesmo ganhei. Então Raquel apareceu. Eu a conheci através de um cliente. Ela era designer gráfica e veio renovar a logomarca da empresa. Eu não estava pensando em namorar ninguém, mas ela tinha uma calma que me atingiu. Ela não perguntou muito sobre meu passado. Seja o que for, você não é mais aquele garoto, ela dizia. Estamos juntos há 1 ano. Ela foi morar com seu gato e eu adotei um cachorro resgatado, Edgar. Entre os 3, a casa finalmente ganhou vida. Trabalho, Raquel, Edgar, paz. Certa manhã chegou um envelope sem endereço do remetente. Meu estômago apertou, achei que fosse mais um pedido de desculpas da família. Mas quando abri, o nome me parou. David Henderson, o segundo cara que Ana acusou. Sua caligrafia era clara e direta. Sr. Winter, estou entrando com uma ação civil contra Ana por difamação e dano emocional. Você também merece justiça. O meu advogado diz que o seu testemunho nos ajudaria. Se estiver interessado, me ligue. Eu li 2 vezes. Liguei para ele naquela tarde. Nos conhecemos no dia seguinte em uma cafeteria. Ele tinha mais ou menos a minha idade, talvez alguns anos mais velho. Ele apertou minha mão como se sempre nos conhecêssemos. Estranho, não é? Ele disse. Estamos conectados por algo que nos feriu. Sim, eu respondi. Mas acho que nós 2 sobrevivemos. Conversamos por 1 hora sobre tudo. Quando ele perguntou se eu participaria do processo, não hesitei. Estou dentro, eu disse. O julgamento durou meses, mas desta vez não fugi nem me escondi. Fui ao tribunal, sentei-me na frente de Ana e contei a verdade. Calmo, firme, sem raiva. Nem olhei para eles quando falei. Os advogados apostaram tudo nas falsas acusações, na manipulação, nos danos emocionais, nas provas de que ele fez isso 2 vezes. Quando o juiz decidiu, a sala do tribunal ficou em silêncio. Ao sair do tribunal, me senti mais leve do que nunca. Meu nome foi oficialmente limpo, mas foi mais do que isso. Foi como se um fantasma tivesse parado de me seguir. Pela primeira vez, meu nome não foi enterrado na vergonha. Estava ao lado de palavras como verdade, justiça, reparação. Então chegou o correio de voz. Já era tarde. Quase meia-noite, eu estava terminando as faturas no escritório quando meu celular vibrou. Número desconhecido, código da cidade. Eu quase ignorei, mas ele pulou para a caixa postal e algo me fez ouvir. Filho, eu sou o pai. Não sei se esse número ainda é seu. Sua mãe me encontrou online e não me resta muito tempo. Os médicos dizem que é câncer em estágio 4. Não quero nada, juro. Só quero ver você uma última vez antes que seja tarde demais. A mensagem terminou com uma longa pausa e uma respiração instável. Por favor, desculpe, eu cometi um erro. Por favor, filho. Fiquei 1 minuto olhando para o telefone, joguei-o de novo e então apaguei. Não por raiva, não por vingança, apenas por nada.
Lembrei-me da noite em que ele me olhou nos olhos quando disse que eu não era mais seu filho. Lembrei-me de dormir no carro, atrás da estação, sentindo o gosto de sangue e chuva. Ele escolheu sua verdade, agora eu escolhi a minha. Murmurei pra mim mesmo. Eles me jogaram no frio uma vez, agora eu conserto o ar dos outros. Que irônico, suponho. E que paz. Eles me apagaram uma vez, mas eu reconstruí. E dessa vez minha história termina como eu, firme, tranquila e sempre seguindo em frente.